Olá, eu sou Amanda do programa Empreender da ACIP. A nossa live de hoje é sobre Assembleia Virtual. Em frente ao atual cenário de pandemia que o mundo todo está enfrentando, a falta de possibilidade de reuniões presenciais é o objetivo principal dessa live, porque nós vamos dizer, algumas alternativas que nós podemos fazer nas assembleias virtuais. Eu quero agradecer a presença da Solange Almeida, que é da Inovare Contabilidade e Gestão Condominial. Quero agradecer a Cristiane Bassi Jacobi, que é advogada da Jacobi Advocacia, Planejamento Patrimonial e Direito Sucessório. E antes de eu passar a palavra para vocês, eu gostaria apenas de falar para todas as pessoas que estão nos ouvindo que essa live ela foi desenvolvida pelo nosso Núcleo Setorial de Condomínios. O Núcleo Setorial de Condomínios, ele foi criado pela Associação Comercial por meio do programa Empreender. É um grupo criado desde 2015 por administradoras de condomínios, por advogados, síndicos, com o objetivo de conscientizar os moradores, os síndicos, zeladores e fornecedores sobre a importância da convivência condominial. Então, nós realizamos, ao longo desses anos, diversos ciclos de palestras lá na Associação Comercial, com temas de redução de despesa, inadimplência, seguros, administração de conflitos, normas e procedimentos para reforma, dentre outros temas que nós fizemos aí na ACI. Eu quero fazer um convite a todos os empresários que tenham interesse em fazer parte do nosso núcleo setorial. É só entrar em contato no programa Empreender através do telefone 3512-8168, que você, síndico profissional e administradora de condomínio, pode fazer parte do nosso grupo. O grupo, só para eu poder ilustrar o que significa, é a união de empresas do mesmo segmento para que a gente possa trabalhar ações conjuntas, para melhorar a gestão das empresas, através de treinamento, palestras, compras coletivas, campanhas de marketing coletivo. Então, faça parte também, você que queira fazer parte de qualquer outro grupo setorial que nós temos, e também do grupo setorial de condomínios. Só antes também de passar a palavra para você, eu quero dar um recadinho, que a Associação Comercial está fazendo diversas lives e diversas videoaulas para todos os nossos associados e empresários. Então, no dia 2 de julho, nós vamos realizar uma videoaula, como adaptar as vendas em tempos de pandemia, que vai ser às 9 horas da manhã, e no dia 8 de julho, às 4 horas da tarde, a gente vai falar de direito digital, o que as empresas precisam saber para se proteger na internet. Então, fiquem ligadinhos que a CI está fazendo uma gama de lives e palestras para poder ajudar todos os empresários nesse momento tão difícil. Sol, eu vou abrir a palavra para vocês fazerem as saudações iniciais. Por favor, Solange. É só abrir o seu microfone, Solange. Tá certo, então. Primeiro, gostaria de dar boa tarde, boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo, e é um prazer estar aqui em nome da Inovare, que é uma empresa aí de gestão de condomínios, onde atende o seu condomínio da melhor forma, com a prestação de contas transparente, para deixar esse morador tranquilo no seu dia a dia no condomínio, juntamente com a gestão do síndico, tornando o lugar onde escolheu para morar como o melhor lugar do mundo para se viver. Então, nós hoje vamos dar aí andamento ao tema Assembleias Online. Estou à disposição de vocês. Cristiane, por favor, a sua saudação inicial. Boa tarde a todos. Eu estou com uma oscilação aqui na minha internet do escritório, então eu tive que entrar pelo celular, mas estamos juntos. É um prazer estar aqui com vocês. Esse é um assunto extremamente importante, em que a Solange ela tem a expertise e o dia a dia para mostrar para a gente como ela vem enfrentando essa situação toda de pandemia, o pioneirismo no sentido de trazer assembleias virtuais, como ela tem implementado, como a gente tem buscado, no dia a dia, com as dificuldades de todos, implementar essa ferramenta tão importante e agora já validada pela lei, Então, inclusive, eu estou ansiosa para ouvi-la, que a experiência dela é muito interessante. Hoje de manhã, a gente já fez uma prévia no nosso grupo, tivemos a oportunidade de uma forma bem leve, bem tranquila,
todos participarem e trazerem um pouco dos seus questionamentos, das dificuldades que os condomínios e os síndicos vêm enfrentando. Então, eu acredito que essa live seja de fundamental importância para todos aqueles que moram em condomínio, que trabalham com condomínio, e que, de alguma forma, têm as suas vidas impactadas em relação à questão dessas assembleias, sejam elas físicas, mas hoje a gente vai tratar das assembleias virtuais. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Cristiane. Solange, eu vou te passar a palavra para você contar um pouquinho para todos que estão nos ouvindo o que seria essa assembleia virtual. Então, a assembleia virtual é um recurso a mais, né, que nós temos aí de reunir pessoas, só que ao invés de presencial, online, para que debata sobre os temas, nesse caso que a gente está falando, de condomínio. Então, todas as decisões passam a ser feitas através de um programa, de um sistema, em que todos estão plugados ali, seria o nome, né, que nós poderíamos usar, para realmente se reunir para realizar todas as decisões do condomínio. Então, como inicialmente tem a assembleia presencial, que por conta dessa pandemia nós estamos impedidos de fazer, o novo caminho realmente é a plataforma digital, onde todos se reúnem através de um sistema, de um programa apropriado aí, com todos os recursos para que o condômino possa ter todas as informações de prestação de contas, de tudo que ocorreu no seu condomínio para aprovar ou não, ou se for o tema, né, ou pode ser outro. Como inicialmente a gente está falando realmente dessas assembleias que foram impedidas de acontecer por conta da pandemia em si, então houve agora decretado em lei a Lei 14.010, onde estabelece a assembleia virtual. Ou online, né, ou assembleia também remota, mas esse é o caminho, através de uma plataforma digital aí de recursos, através do computador. Ô, Cristiane, eu gostaria que você falasse um pouquinho da questão da legalidade dessas assembleias virtuais. Sim. As assembleias virtuais, elas já acontecem em alguns condomínios, pelo menos há alguns anos, né? Nós conhecemos algumas realidades de que condomínios já fazem assembleias virtuais há pelo menos 10 anos. Então, não é uma novidade. Nós temos hoje uma necessidade de trabalhar com assembleia digital, virtual, né? Por conta dessa questão do afastamento social. Nós não temos outros mecanismos por hora para trabalhar essa questão das assembleias. Agora, o que a gente pode dizer? Hoje, as pessoas estão muito inseguras em relação às suas práticas. Então, o síndico tinha insegurança, as administradoras de condomínio que vinham, como a Sol, trabalhando já a questão das assembleias virtuais, também tinham receio por conta da questão da validade. Muita gente tem receio se tem legalidade, se não tem legalidade, se aquele documento vai poder ser registrado ou não. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um projeto de lei que foi aprovado, como a Sol disse, que foi transformado na lei 14.010, de 10 de junho de 2020, e que essa lei traz para a gente 2 artigos importantes, né, e nesse viés traz a legalidade para que as pessoas possam usufruir, né, e utilizar o mecanismo virtual como uma saída, né, e eles colocam que essa lei é uma lei transitória, não é uma lei que vai vigorar além do tempo. Finalizada a pandemia, a lei, né, em tese, ela cessaria. Então, o que a gente tem? A gente tem a lei para resguardar todos os atos que são realizados virtualmente. Então, eu penso que, frente à legislação, nós não temos dúvida de que ela é válida, a Assembleia Digital. E antes disso, antes mesmo da lei não havendo proibição,
nas convenções condominiais, também não haveria nenhum óbice. Então, eu penso que ela é um caminho, ela é só um instrumento. Como disse a Sol, a Assembleia não muda a sua natureza, né, Sol? A Assembleia, Isso. ela continua com as mesmas formalidades, com o mesmo ritualismo, obedecendo à legalidade como sempre, só que a instrumentalização não é tete a tete, a gente não está ali frente a frente com as pessoas. Nós temos um instrumento que pode ser ou uma plataforma do próprio condomínio, ou um sistema da administradora do condomínio, ou qualquer outro grupo, né, como o Google Meet, existem diversos outros, o Zoom, né, que a gente pode utilizar para o Google Meet e outros, né? Então, dependendo da necessidade do interesse de dar continuidade nisso ou não, as partes podem identificar a necessidade ou de fazer um sistema para o próprio condomínio, ou utilizar, como a Sol está dizendo, pela administradora de condomínio, que já tem um dia a dia com base nisso e sabe exatamente como tem que ser feito. Então, eu penso que as assembleias virtuais, elas vieram para ficar. Ela é uma solução, ela não é um problema, no meu ponto de vista, mesmo frente às pessoas que têm um pouco de dificuldade no virtual. Ela é uma situação, uma oportunidade para que a gente possa, no momento de crise, fazer uso, aprender a usufruí-la, né, e mais para frente, se for o caso, trabalhar questões mistas. A gente pode fazer assembleias mistas, e a assembleia virtual é uma opção para quem não tem a possibilidade de estar fisicamente presente. Obrigada, Cris. Solange, queria que você falasse um pouquinho quais são as regras que devem ser respeitadas para a convocação da Assembleia Virtual e qual que é o principal argumento para convencimento da utilização dessa opção. Bom, primeiro eu vou falar o convencimento. Hoje tudo é digital, né? Hoje, se você observar, todas as pessoas estão na rede. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa sem celular. Muitas vezes você conversa com alguém e essa pessoa está no celular. Às vezes você fica até irritado. É normal. Eu acho que é uma tendência, eu acho que esse segmento veio para ficar. Existe isso já imbuído na cabeça das pessoas, se torna mais fácil e melhor, né? E mais rápido também. E economicamente viável. Como o condomínio sempre está pensando em economizar, 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 sim, além de facilitar também na plataforma, que a reunião geralmente é uma assembleia, todo mundo fica assim, vou ter que trocar de roupa, vou ter que ir lá. Então, isso vem para facilitar o dia a dia de todos, né? Do morador. E também, eu acho que a tendência é ter pessoas mais envolvidas nas questões do condomínio para resolver. Quais são as regras? As mesmas, nada muda. Temos que seguir os artigos 1149 e 1150, a doutora Cristiane pode falar se são esses mesmos, observar tudo que está na sua convenção ou no seu estatuto, seguir todas as regras como se fosse uma assembleia presencial. Nós da Inovare, geralmente, a gente oferece ao condômino um mês antes aí para a convocação, para a gente preparar o nosso condômino, porque apesar de todo mundo estar online hoje, muitas pessoas têm dificuldade. Os idosos, as pessoas que não estão familiarizadas com o computador, com internet, com celular. Então, a Inovare oferece um serviço diferenciado, inclusive eu acho que foi uma questão do Joaquim. Obrigada, Joaquim, pela sua questão. Como que a Inovare, como que as administradoras devem lidar com isso? Sim, existe todo um script, toda uma preparação de uma assembleia, onde a gente oferece os assuntos, mostra tudo em tela o que aconteceu no condomínio, mostra a prestação de conta, todos os assuntos pertinentes. E é um momento em que há as questões resolvidas e respondidas ou pelo síndico ou pela administradora, para que a gente possa atender também a colocação de todas as pessoas que estão envolvidas aí
presentes nessa assembleia, exatamente como uma assembleia presencial. Então, é tudo assim muito igual, né? A não ser a presença que é digital. É isso. Cristiane, você quer complementar? Eu penso exatamente como a Sol disse. Antigamente, né, quando era um pouco falado a questão do documento digital, né, da assinatura eletronicamente válida, as pessoas, como elas não conseguiam mensurar porque não era palpável, elas tinham receio de não se tratar de documento, porque a gente acredita que documento é isso aqui, ó, papel. Mas, quando a gente vai estudar a natureza de documento, a gente verifica que os papiros lá na antiguidade são tidos como documentos, né? Antigamente, a gente não tinha outras possibilidades, o que estava escrito na pedra era tido como um documento. Então, hoje, a gente só precisa se preocupar com algumas formalidades, porque a instrumentalização, ao longo do tempo, ela vai se alterando. E a gente, uma das coisas que a gente discutiu hoje de manhã lá no nosso grupo, é a questão da nossa evolução, da evolução do ser humano, da evolução dos magistrados, no sentido de estudar mecanismos e verificar como que a gente pode usar outros instrumentos para se adequar às nossas necessidades, aos contextos em que vivenciamos, para que eles tenham a mesma validade que o papel. Porque é muito fácil a gente elaborar um documento físico, levar ao cartório o tabelião e pedir para reconhecer firma. Você tem ali uma posição do cartório e você está olhando aqui. Realmente, o cartório autenticou aquele documento, reconheceu a firma no dia tal, da pessoa fulana de tal. Então, é uma materialidade. No virtual, a gente não vai deixar de imprimir a ata, levá-la ao registro no cartório, mas o mecanismo utilizado foi virtual. A forma de votação foi virtual. Mas a finalização da instrumentalização como um todo, ela vai se dar. Logicamente, a gente vai ter um documento digital, ou para ficar na plataforma do condomínio, ou na plataforma da administradora, ou no site, ou encaminhado por e-mail para os condôminos, dependendo de como for questionada essa questão toda em assembleia, de que forma isso vai ser socializado com todos, mas a materialidade vai estar ali no final, na hora que a gente for levar isso a registro no cartório. Eu penso dessa forma. Muito obrigada, Cris. Até, inclusive, eu gostaria de fazer a pergunta que o Tiago mencionou. A Assembleia Virtual, ela pode ser gravada para a pessoa que não participou da reunião ver depois? Sim, quem quer claro. É isso que eu ia perguntar, só você quer responder? Já estou respondendo. Então, vamos lá. Eu acho que ela pode ser gravada, eu acho que ela pode ser gravada e deve ser gravada, né? Então, eu aconselho tanto a presencial como online ser gravada para aquela pessoa que não participou ter acesso também às informações ali, à gravação, para poder assistir. É super válido isso. Outra coisa, se você me permite, Amanda, eu gostaria de responder a pergunta do Gianluca. Olá, Gianluca, como está? A respeito da participação em assembleia. Então, a participação em assembleia é feita através do cadastro, que já existe na administradora, né, ou no condomínio. Então, essa assembleia aí, o seu cadastro vai gerar um e-mail, né, automático, e que vai gerar aí um QR Code ou uma senha para que você possa ter acesso à rede aí dessa assembleia. Outra coisa que acho que foi o Gianluca também que perguntou, aí já estou te dando duas questões, Gianluca, é a respeito da votação. A votação também através do aplicativo, do sistema, ali, então, vai ter o tempo, vai ter os itens, né, alinhados, e você pode estar escolhendo item 1, item 2, 3, 4, depois da apresentação, lógico, e aí você pode fazer a sua escolha dentro do que for colocado lá, e a votação, a contagem também é automática e sendo toda conferida também, possivelmente pelo conselho ou pelo síndico, até um auditor fiscal.
É isso. Tem Obrigada. mais algum questionamento aí? Eu quero fazer uma pergunta assim, como que funciona a assinatura de lista de presença e o registro da ata da Assembleia? Você quer responder, Solange ou Cris? Sol, responde você com base na sua experiência, porque eu ainda não vivenciei uma assembleia virtual para poder responder com propriedade. Já você tem essa experiência e aí eu acredito que é importante compartilhá-la. Então, vou falar da minha experiência aí, tá? Então, eu acho que hoje tudo que você acessa tem aí uma criptografia, vamos ver se eu falei certo, né? Onde possibilita aí o acesso e a configuração e a certificação de que você entrou, além do IP que existe, que é o endereço eletrônico da rede que possibilita isso, né? Então, hoje existe, é uma realidade o mundo online, as assembleias online, a gente não pode fugir disso, tem que encarar, tem que realmente estar na frente. Hoje, senhoras de 70, de 80, até de 90 anos, não importa a idade, quer estar na rede, quer ver, quer aprender. Então, eu acho que é uma curiosidade, é um momento assim, é um novo mundo e a gente vai ter que encarar essa realidade como um novo recomeço, né? Como lá atrás, nos anos 80, talvez, que surgiu o computador, até antes, mas que 80 surgiu com mais popularidade aí, então existe toda essa performance que nós temos que adequar. E fala sério, o mundo online é muito bom, não é isso? Se me permite complementar, Sol, eu acredito que já no mercado já existam alguns sistemas que funcionam bem em relação a essa questão, essa temática, e cabe ao síndico e aos condôminos, né, quando forem a própria administradora de condomínio, quando for fazer a contratação do serviço, é como se a gente estivesse buscando o melhor produto, a gente buscar o melhor produto. Então, a gente tem que pedir para que essa empresa, que é comercial, demonstrar para a gente todos os pontos. Porque eu tenho percebido, e aí, extrapolando um pouco do universo de condomínio, a questão simples de assinatura digital, questões que há muitos anos a gente já vem trabalhando e já é, assim, pacificado pelos tribunais, mas muitas pessoas, muitas empresas, muitos condomínios ainda estão às cegas pelo seguinte fato, quando que o documento, ou quando a assinatura tem uma validade jurídica? Quais são os requisitos para que aquele documento digital tenha uma validade jurídica? Então, são questionamentos que a empresa que está fornecendo para a gente o software tem que nos apontar. E existem também pesquisas que você pode fazer junto a outros consumidores do produto para verificar realmente se teve algum problema em relação à aplicabilidade, se foi necessário apresentar em juízo determinada situação e não teve o respaldo jurídico por conta da falta de algum requisito. Então, não basta só ser virtual. A gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, e isso eu falo porque eu sou extremamente preocupada, né, criteriosa com essa questão da validade, porque conforme eu disse inicialmente, uma coisa é você ter o documento físico, tá ali guardadinho, precisou, você aposta ele. Outra coisa é você ter um ambiente virtual que aparentemente tem toda uma segurança, mas na hora que você vai precisar, às vezes ele não te dá esse suporte. Então, cabe a nós, como contratantes, pessoas que são responsáveis por aquele ato, se respaldar da melhor forma possível para que, no futuro, se for necessário apresentar a documentação para alguma finalidade, que ela tenha essa validade jurídica. Então, eu penso que o aspecto técnico é importante, mas o aspecto jurídico tem que estar atrelado. Porque muitas vezes, e eu falo isso em relação a algumas imobiliárias que eu tenho contato também, fazem documentos digitais à distância, e aí na hora que você vai verificar, o instrumento que está sendo usado não tem validade jurídica.
E aí, lá na frente, quando você vai precisar fazer uma execução, você não consegue utilizar o título, porque ele não é um título executivo apto à execução. Então, fica aí uma ressalva para que a gente tenha esse olhar técnico e jurídico ao mesmo tempo. Obrigada, Sim, Cris. concordo com a doutora Cristiane. Inclusive, o Gianluca também fez uma outra pergunta com relação ao link. Como que você detecta quem é quem? Se realmente entrou o proprietário ou se entrou uma outra pessoa que não seja proprietário? Como que é feito isso, Solange? Bom, existe um login e senha que só permite o acesso de uma pessoa por unidade. Então, aí já vai estar atrelado a esse número, a esse QR Code, que é exclusivo só para quem está cadastrado. Além de ter a imagem da pessoa, que geralmente o síndico, as pessoas conhecem, vai identificar se é da unidade ou não, tá bom? Gostaria de comentar, inclusive, fazer um comentário dentro do que a doutora Cristiane falou muito bem. Realmente, a administradora, o síndico, né, todas as pessoas envolvidas, devem sim tomar todos os cuidados nesse sentido de assegurar todo um serviço, embora seja um serviço bem aceitável, tudo está em alta, mas realmente precisa assegurar todos esses protocolos para que tenha sucesso, sim, e leve seriedade. Eu acho que a seriedade com o condômino é muito importante e precisa assegurar isso, né? E todos precisam estar imbuídos nesse objetivo de tornar uma assembleia virtual o melhor caminho nesse momento, tá? Como se fosse uma assembleia virtual. Então, cabe aí à administradora, ao síndico, a todas as pessoas que participam, inclusive os moradores, participarem também com esse processo, tanto como o cadastro, que é uma responsabilidade do proprietário de cada unidade, deixar ele sempre atualizado para que ele possa participar, tá certo? E fazer um envolvimento de todos, no sentido que todo mundo tem um dever. Eu cumpro o meu dever e você também, para que as coisas caminhem bem. Ok? Gostaria de responder aqui, verificar um comentário do Tarek a respeito. O Tarek perguntou se a Inovário já teve alguma experiência em assembleias. Tarek, já tivemos uma assembleia virtual, tá? Onde teve bastante aderência e sempre há reclamações também, tá? Porque às vezes existe pessoas que gostaria que alguma coisa fosse votada da maneira que ele acha e talvez torne até um conflito de interesse e reclama, mas a gente está ali para atender, para esclarecer, para explicar, e aí deu tudo certo, tá bom? Importante falar que a assembleia é importante porque você precisa fazer a prestação de contas, dar a prestação de contas ao seu condômino, para que ele saiba o que de fato aconteceu no seu condomínio. Não é porque teve uma pandemia que você vai deixar de informar o seu condômino. Então, é válido. Agora, se o seu condomínio está instável e tudo mais, e já fez a prestação de contas, não há necessidade de a gente fazer uma assembleia só para aumento de condomínio, se não houver necessidade. Mas eu acho que a prestação de contas, a informação para o condômino é muito importante. E eu gostaria de ratificar o que a Sol disse na questão da atualização dos cadastros, né? Esse é um ponto de corresponsabilidade, né? Que às vezes os condôminos pensam que pelo fato de ter um representante, que é a figura do síndico, que o síndico tem que carregar tudo nas costas. O síndico, hoje em dia, a gente tem a figura do síndico profissional, que é aquela pessoa que está buscando se atualizar, que é aquela pessoa que está fazendo curso de pós-graduação, que está lendo a mais sobre o assunto, buscando mecanismos de autocomposição para poder ser um vetor, né, de pacificação dentro dos condomínios, mas ele não deve trabalhar sozinho. Esse ponto que a Sol trabalhou, nessa questão da atualização dos seus cadastros, especialmente no que tange a validade dessas assembleias, é um papel importante do condômino saber que ele é um copartícipe. Ele tem que atualizar o cadastro dele, o e-mail dele está atual, o telefone celular dele está atual. Se a gente precisar entrar em contato com ele, a gente vai conseguir o contato com ele?
ou ele passou os dados do inquilino dele. Então, a gente tem que trabalhar essas questões, porque isso parece que é algo muito simples, mas é algo delicado. A gente não vai cadastrar o locatário, que é o inquilino, a gente vai cadastrar o proprietário, que é o condômino, né? Então, são alguns detalhes que fazem toda a diferença para que haja validade, para que facilite o trabalho da administradora, como a Sol disse, porque você tendo um cadastro atualizado, você simplesmente não precisa se preocupar se a pessoa vai ou não receber, porque você sabe que você abriu espaço para que ela pudesse atualizar o cadastro dela. Se ela não o fez, ela tem responsabilidade sobre o ato, e aí amanhã ela não vai poder alegar desconhecimento, olha, eu não fiquei sabendo, eu não imaginei, porque a comunicação tem que chegar a ela, e ela tem que ser esse caminho, ela tem que ter esse caminho tranquilo, para que a gestora possa trabalhar e para que o síndico tenha o seu trabalho mais focado na atividade, não em dados, né, dados relevantes, mas que cabem aos proprietários fornecer. Obrigada, Cris, por complementar a resposta. Eu até queria perguntar para a Solange, o Thiago Oliveira Alves, ele perguntou o seguinte, como que é feito o controle dos inadimplentes? O sistema reconhece os inadimplentes na hora da votação? Sim. Sim, o sistema já é casado com as informações que existem no cadastro da administradora, esse no caso da Inovare, tá, gente? Então, nós colocamos, inclusive, na convocação que os inadimplentes, até uma data, porque é lógico que com a convocação, num tempo maior, esse inadimplente pode se tornar adimplente. Aí não tem como a gente impedi-lo de votar, né? Então, existe todo um esquema, todo uma segurança por trás, um planejamento também trabalhando com essa hipótese, sim. Tá? Mas existe, o sistema é casado e há também a gente dá uma verificada em toda a inadimplência do condomínio. Uma pergunta que eu acabei de visualizar do seu João, falando a respeito de qual a diferença aí de uma assembleia, se pode existir também uma associação. Na minha opinião, sim, tá? Apesar de a associação ter um outro entendimento no aspecto de condomínio, mas eu acredito que sim. É claro que tem que respeitar aí tudo que está escrito no estatuto, respeitar os prazos, e aí eu como administradora, aconselho que faça um pouquinho maior o espaço de tempo, porque às vezes está lá assim, são 5 dias. 5 dias a gente faz uma assembleia. Não. Uma assembleia online, vocês têm que se programar direitinho. Tem o correio, que por causa da pandemia também, ele leva um tempo, então essa correspondência também é por escrito, vai para o seu condomínio, que às vezes não mora no condomínio, vai e volta. Então, só de entrega de AR aí são exatamente 9 dias úteis. Então, você tem que contar esses 9 dias para que você tenha o AR em sua mão, para que você saiba e para o que o condomínio sabe que ele teve a oportunidade de ser convocado e que todos esperaram esses dias aí, teve a resposta, aí sim, finalmente a gente pode operar aí com a Assembleia. Aí, no caso, seu João, o senhor tem que verificar o que diz o seu estatuto, mas a forma é a mesma, tá? É tudo muito organizado, planejadamente, que tudo vai ser um sucesso. Tem mais algum questionamento aí? Algumas perguntas? Estamos à disposição. Tem uma pergunta do Gianluca, Solange, do seguinte: se a pessoa tiver mais de uma procuração ou ela é proprietária de mais uma unidade, a plataforma online, ela permite que ela vote mais vezes? Ou, pelo que ele viu aí, cada participante pode clicar uma vez só na votação? Como que funciona se ele tem mais de um imóvel, ele tem mais de uma procuração? Olha, o que tem acontecido na Inovare é que cada é por unidade, então cada unidade vota, né, por sua fração ideal, então seria um voto por unidade. Não tem como repetir, automaticamente o sistema já identifica, o sistema é muito inteligente. E o João Lucas, aí parabéns, João Lucas, está bem, está participando bem, estou gostando de ver, hein, João Lucas? Um abraço. Solange, a Nilza também perguntou o seguinte: qual que é o caminho
para fazer uma reunião e para as pessoas terem acesso, porque quando tem muitos idosos e não utilizam a internet. Então, como que pode ser feito, se tem alguma outra alternativa nesse caso? Excelente questão, Nilza. Adorei. Bom, inclusive eu tenho um condomínio que tem a maioria dos idosos e a gente tomou esse cuidado, então a gente fez um teste. Como que foi esse teste? Nós fizemos um teste como se fosse uma consulta para essas pessoas através de uma pesquisa, onde a gente deixou um computador à disposição na zeladoria, o zelador bem orientado, bem gerenciado, onde o zelador poderia acompanhar essa votação daquele idoso que às vezes não tem computador em casa ou às vezes não sabe mexer no celular. Então, realmente tinha um zelador e teve um técnico também da Inovare lá para poder dar orientação. E nos surpreendeu, porque muitos idosos, eles não querem ajuda, eles já sabem. E aqueles que não sabem, procuram saber para participar, porque o idoso, ele gosta muito de participar. Ele gosta de sempre estar ali compartilhando, sabendo como que está a sua economia, e afinal de contas, gente, uma unidade, uma propriedade, é um valor enorme, né? Então, as pessoas precisam zelar pelo seu patrimônio, tem que participar, tem que estar em assembleia. Então, a Inovare também coloca essa plataforma, que é uma híbrida, que nós poderíamos chamar de híbrida, para quem achar que é difícil para ele votar no seu celular ou no computador, ou tem dificuldade, ele vai até lógico, isso em comum de acordo aí com o síndico, o conselho fiscal, tudo mais, vai ter uma urna onde ele vai, se quiser no papel, tudo bem, se não, vai ter um computador que ele pode votar lá tranquilamente. Então, a gente também se preocupa com isso, tá? Um abraço para você, Nilza. Nilza, não é isso? Isso, Nilza. Obrigada, Solange. Cris, quer complementar? Adorei sua pergunta. Tem mais algum questionamento aí? A Nilza também perguntou o seguinte: o cartório aceita o relatório de votação impresso pelo sistema como votação de uma enquete criada? Eles aceitam também como lista de presença? Olha, Amanda, o que eu tenho Ô, Cris, volta um pouquinho, porque a seu áudio ficou um pouquinho prejudicado. Cristiane, acho que está com problema de conexão. Tá me ouvindo, Cris? Tá me ouvindo? Oi, Cris. Volta de novo a resposta. Pode falar. Volta de novo a resposta, porque deu um probleminha aí no áudio. Não, eu só ia comentar que, pela experiência que eu estou tendo com idosos, né, não necessariamente no âmbito condominial, mas quanto à pandemia de uma forma geral, eles estão buscando outros mecanismos. Então, idosos que nunca tinham falado no WhatsApp por vídeo, agora não tem outra opção. Se eles quiserem manter contato com as pessoas que eles amam, que eles querem ver, eles tiveram que aprender. Então, na minha própria família, pessoas com mais de 90 anos, eu tenho experiências maravilhosas. Às vezes a gente só deixa de utilizar esse mecanismo por questão deles não conseguirem ouvir bem. Eles te veem, mas não te ouvem. E eles não gostam de colocar o fone de ouvido. Mas a Sol tem total razão. Eles têm se reinventado, têm buscado, e esse é uma grande oportunidade para que eles busquem aprender, porque muitas vezes eles acham que é difícil, mas eles nunca tentaram. E a partir do momento que você mostra para eles a importância da participação ativa, a importância, do voto deles, de que eles compreendam o que está acontecendo onde eles vivem. Muitos deles têm buscado, sim, com a ajuda de filhos, com a ajuda de netos, ou até mesmo com a ajuda dos próprios vizinhos, porque existem alguns condomínios que a gente sabe, a gente conhece, que tem alguns que têm uma natureza mais jovial, tem outros que têm uma natureza mais voltada para idosos, que a própria estrutura imobiliária já leva a isso. Então, existe todo um trabalho que a Sol tem comentado com a gente, que é maravilhoso, de suporte,
e de mostrar para esse público que nada é impossível, que nós estamos num momento que a virtualidade é premente, a gente não tem como fugir disso, e que, com o passar do tempo, eu acredito, eu penso que a Sol também deva compartilhar, depois ela comenta, mas é uma situação que até o Tarek comentou com a gente hoje na reunião, que é uma questão que a gente vai ter que se adequar. Aos poucos, daqui para frente, a presencialidade vai se tornar menor, porque a gente está percebendo que a gente consegue fazer as coisas à distância. Então, esse mecanismo do misto, ele vai ser muito presente na nossa realidade, né, Sol? É, isso mesmo. Bom, parabéns, doutora Cris, aí, pela falácia toda, tá? De parabéns. É isso mesmo, é uma realidade, não adianta a gente fugir, nós já falamos sobre isso. Agora, em relação ao registro em cartório, não sei se foi a Nilza que perguntou, obrigada aí pelas suas sugestões aí, Nilza. Sim, o cartório já está adaptado, já está super familiarizado com a Assembleia Online e aceita sim, tá? Lá tem um número de protocolo e tem toda a ata, juntamente com a assinatura do presidente e do secretário. Então, aceitam. Uma outra pergunta é quantas horas pode durar uma assembleia virtual? Tem um tempo aí que vocês têm de início e término? Ô, Sol, bom, a física não tem um tempo, né? A física não tem o tempo, a virtual também não tem tempo. Fala aí, Sol. Bom, a Assembleia, geralmente, ela, para não se tornar cansativo, a gente orienta e pede que, no máximo, 2 horas. Mas há assembleias que eu participo, que a Inovária participa, que já levaram até 4 horas. São condomínios grandes, tem uma demanda de assuntos aí maiores, então exige um pouco mais de tempo. Além de tudo, o pessoal gosta de estar interagindo. Na Assembleia Online, seria muito importante a gente manter também aí em torno de 2 horas, né, para ficar bem produtivo. Porque chega uma hora que as pessoas cansam. Cada pessoa aí tem sua agenda, então a gente precisa também mensurar o tempo. Obrigada, Solange. Uma outra questão, Solange, é como que os condôminos podem opinar? Quem que pode tirar as dúvidas? Como é que funciona dentro da plataforma as questões das perguntas ou dos questionamentos? Bom, na Inovare a gente já abre aí na convocação todo o questionamento, deixando bem à vontade um e-mail, até um WhatsApp, para que as pessoas possam ter aí, né, um questionamento e para que a gente possa apresentar aí como dúvidas, perguntas e respostas. Mas também na Assembleia, como a presencial, a Assembleia Online, permite que você, no seu tempo, né, no tempo de abertura a perguntas, sejam respondidos também em tela para todos ouvirem, tá? Para todos participarem, como se fosse presencial. Obrigada, Solange. Tem uma outra pergunta que o Tiago fez. Ele disse até o seguinte, eu vou dar um exemplo. Poderia iniciar uma assembleia de manhã cedo, gravamos e ficamos fazendo a divulgação da pauta e o sistema, e aí a gente vai juntando as votações para dar o resultado de tudo à noite. Assim, poderemos ajudar quem tem dificuldade. Isso é possível ou não? Eu acredito que seja possível, sim, Tiago. Eu não sei se foi o Tiago anterior que perguntou, Oliveira, né? Agradeço Isso mesmo, Tiago Oliveira. Sua sugestão, tá? E sua participação, Tiago. Acredito que sim, que seja possível, embora não seja aconselhável. Mas, dependendo da necessidade, sim, tá? Desde que seja estabelecido também na convocação. Quer complementar, Cris? Eu ia dizer isso, que os momentos preparatórios para a Assembleia são determinantes para que ela tenha validade e tenha um sucesso. Então, a partir do momento que você tem uma ampla comunicação, né, você convoque as pessoas da forma como deve ser, com tempo hábil para que elas tenham a efetividade na participação, que elas tenham conhecimento de como vai ser, que instrumentos vão ser utilizados
para que a Assembleia seja viável, que tipo de situação vai ser imposta a elas, se elas vão precisar estar na internet, logicamente vão ter que estar na internet, se elas têm condições de fazer toda essa funcionalidade sozinhas, se elas vão precisar de apoio técnico de alguém, justamente para que elas possam procurar a ajuda ou de um familiar ou de alguém que esteja próximo, ou até mesmo da administradora de condomínio, mas que esses atos preparatórios já tragam uma clareza de como vai ser, quais são as possibilidades, para evitar que a pessoa depois, né, fale, olha, eu não sabia, se eu soubesse que era possível, eu talvez tivesse optado por esse caminho. Então, a transparência, a questão do preparatório, ela é muito importante para que todos tenham a mesma condição de participação. Obrigada, Cris. Tem uma pergunta do Gianluca também, que ele disse o seguinte: é interessante gravar a assembleia virtual e mantê-la gravada por quanto tempo? A Sol já tinha respondido que é importante sim gravar, mas ele quer saber agora por quanto tempo que a gente deixa essa gravação. Quer responder, Sol? Eu acho que aí, por um tempo indeterminado, se você grava, se você tem aí um servidor, né, que permite isso, você deixa gravado pelo tempo que for necessário. Acho que não existe um tempo aí estimado, válido para isso. Então, é um documento do condomínio e deve ser deixado lá na plataforma, nos arquivos do condomínio. Mesmo porque, Sol, é aquilo que a gente disse lá no início, é um documento no formato vídeo, né? Então, quanto mais tempo, se a gente tiver realmente agora com a possibilidade de arquivar nas nuvens, né? É importante que a gente deixe guardado, porque amanhã ou depois há algum questionamento, a gente tem uma possibilidade ampla, porque vai ter o áudio, vai ter toda a sequência do que foi feita, vai ter a aparência física de todos, né? Então você vai estar vendo quem estava, o que foi feito, o que foi falado. Então eu penso como a Sol, que havendo possibilidade que ele não precisa ser descartado. E porque as pessoas muitas vezes elas pensam no prazo de 5 anos, né? Mas penso que se não tiver nenhuma dificuldade em arquivamento, ela pode ser gravada e deixada ali como documento hábil a instruir qualquer tipo de situação futura. Obrigada, Cris. Tem uma outra pergunta do Teruco. Ele falou o seguinte: pode participar 2 pessoas em uma mesma tela? Teruco, é uma senhora, Teruco, subsíndica aí do Monte Sinai. Beijos para você, Teruco. Que pergunta maravilhosa. Sim, pode ser. Um por unidade na Assembleia, ok? Se for 2 de uma unidade, não, é só um, só o que está cadastrado. Mas nada impede que a pessoa fique na tela com ela, mas é a direito de um voto só. Acho que é isso que ela quis dizer. Não, sem problema. Né? Pode ficar 2 pessoas na tela. Família toda. Pode sim. Pode sim, sem problema. Voto. Vai focar mais na pessoa que está ali no microfone. Obrigada, Solange. Uma outra questão. Sim. Muito obrigada. Tem uma outra questão seguinte: em caso de eleição de síndico, como pode ser feita a apresentação dos pretendentes ao cargo? É uma pergunta da Magali. Oi, Magali, tudo bem? Boa pergunta. Bom, isso aí eu vou falar o que acontece hoje conosco, tá? A gente, na convocação, já está estabelecido, quando tem aí né, a eleição, vai ter uma eleição de síndico, a gente pede que os candidatos enviem uns vídeos aí curtos, para que sejam apresentados na Assembleia Online, ou antes, ou até mesmo dentro da Assembleia. O que é legal é apresentar ali dentro, para as pessoas verem, né, conhecer um pouco. Eu já estou com esse modelo de negócio também, e tem dado bem certo. Obrigada, Solange. Também uma outra pergunta é como é apresentada a prestação de contas na Assembleia Virtual? Bom,
A Assembleia de Contas na Inovare, a gente é como a presencial, né? Tem todo o material, existe toda a prestação de contas, que a gente apresenta o que aconteceu no ano anterior, e com todas as contas, e coloca geralmente PowerPoint, ou disponibiliza relatórios juntamente com a convocação. Então, a Inovare, ela geralmente toma esse cuidado devido para deixar o seu condômino sempre muito bem assistido e muito bem informado. Obrigada, Solange. Quer complementar alguma coisa, Cris? Nesse caso, eu acredito que a Sol tá redondinha já, não precisa de complemento, não. Tá tudo certinho. Obrigada, doutora Cris. Tá redondo, a gente também conta aí, eu gostaria, assim, também de fazer uma observação e uma dica, talvez nem precise, que as administradoras já sabem, mas trabalhe sempre com o seu jurídico, trabalhe sempre com o seu advogado ou com o advogado do condomínio, compartilhe das opiniões, das informações. Eu mesma sou uma que compartilho muito, respeito muito o jurídico do condomínio, para que ele interaja, para que ele participe, para que ele esteja na assembleia, mesmo que seja online, para que ele dê o seu parecer, para que ele mostre todas as nuances, né, dos artigos, da lei, da forma legal, para que o condômino possa estar ali abastecido de mais informações complementares legais, para que forme a sua opinião dentro de uma lógica aí, para poder ter confiança para votar. Então, eu agradeço muito todos os advogados, especialmente em Ribeirão Preto, que tem ótimos profissionais competentes e muitos parceiros. Não vou falar o nome, porque eu trabalho com vários e gosto de todos. Obrigada, e eu agradeço em nome de todos, viu, Sol? Tem mais uma pergunta, é o seguinte, o síndico, ele deve ficar à disposição durante todo o tempo que durar a assembleia? Quer responder, Solange? Acredito que sim. Acho que seria coerente ele participar e estar à disposição, assim como administrador, assim como um conselho fiscal, né, para fazer uma assembleia transparente, desenvolver os assuntos aí, dando uma credibilidade e fortalecendo toda a gestão. Muito obrigada, Mesmo Solange. Porque, né, Sol? Mesmo porque ele é o representante dessa massa condominial, né? Então, ele tem que participar ativamente, assim como ele pede a participação. Então, nada mais lógico dele estar presente do começo ao fim, né? Eu penso isso também, Sol. Agora nós vamos já para as nossas considerações finais. A gente está se aproximando de 1 hora de live. Nós combinamos, né, que é 1 hora para a gente não ficar tão cansativo. As perguntas que não foram respondidas, pessoal, nós vamos responder no direct, tá? No inbox. E aí eu vou deixar aberta a palavra primeiramente para a Solange, depois para a Cristiane. Vamos lá. Gostaria muito de agradecer ao núcleo aí de empreendedores, aí de administradora, onde nós participamos. Gostaria de agradecer também, porque eu e minha equipe, que ninguém trabalha sozinho. Gostaria de agradecer aí a CIRP por esse projeto maravilhoso, essa oportunidade. Gostaria de agradecer a todas as pessoas envolvidas nessa live e as pessoas que estão participando com as suas perguntas, como a Amanda falou, responderemos aí a quem não teve a oportunidade da gente responder, mas responderemos a cada um. Agradeço muito aos meus condôminos, que são muito fofos comigo e que a gente vai passar por essa pandemia, acreditem, tá? Mais fortes do que nós éramos. Um grande beijo. Eu também gostaria de agradecer inicialmente à CI, né, porque nós fazemos parte desse grupo que é dentro da CI, que é um grupo setorial, núcleo setorial de condomínios, e temos a oportunidade de trocar experiências, socializar o nosso conhecimento, como a Amanda já disse, não somos um grupo só de síndico ou só
de administradores, mas somos um grupo multidisciplinar, em que cada um tem um olhar sobre o mesmo aspecto, né? Então, a gente vai falar sobre assembleia, cada um tem um ponto de vista, algo particular à sua atividade. Então, agradecer a presença dos nossos colegas, que são membros do nosso grupo, o Joaquim, o Wilton, a Magali, quem mais está aqui? Vamos lá. O Tarek, o Oscar. Agradecer a presença do Dr. Márcio Spímpolo, coordenador do curso de pós-graduação lá da FAAP. Agradecer a presença da Séfora, né, e de todos os demais participantes que puderam contribuir, né, ou com as suas perguntas, ou com colocações, para que a gente possa amadurecer os nossos conceitos. Eu e a Sol, a gente não tem a pretensão de dar nada pronto para as pessoas e falar, olha, esse é um conhecimento fechado, nós estamos vivenciando uma nova etapa, uma nova fase, essa lei é super recente, a questão das assembleias virtuais, apesar de já existir há alguns anos, como lei, ela é recente e como necessidade também. Então, eu acredito ser muito válido esse trabalho que a gente está desenvolvendo, essa troca de informações e de experiência, e eu coloco também para que todos que estiverem nos assistindo, se eles tiverem algum desafio que eles estejam enfrentando, que talvez a gente não tenha abordado, ou alguma dificuldade pontual, ou quiser, inclusive, compartilhar algo de sucesso que tenha vivenciado com essa pandemia toda, vai ser um prazer receber esse material e poder ajudá-los no que for possível, ou buscar, né, implementar no nosso dia a dia o caso de sucesso que eles tiveram, para que a gente possa replicar outros condomínios. E agradeço a você, Amanda, como sempre, fazendo um excelente trabalho, e ao Grupo Empreender também, pela oportunidade, pela gestão do trabalho que vocês realizam conosco. Muito obrigada, Cris, obrigada, Solange, foi excelente, eu acredito que a gente conseguiu responder algumas questões tão importantes aí, tirar dúvidas das pessoas que estiveram presentes conosco, e eu quero deixar alguns recadinhos. O programa Empreender, através do 3512-8168, está disponível para vocês, síndicos e administradoras de condomínio, advogados, que queiram fazer parte do nosso grupo. Esse grupo é aberto, vocês podem fazer parte, é só entrar em contato conosco, é uma equipe que trabalha no programa Empreender, sou eu, o Paulo e a Rafaela, nós estaremos de braços abertos para recebê-los. Agora as nossas reuniões são virtuais também, a gente tinha reuniões presenciais na associação comercial e devido à pandemia a gente teve que também migrar para as nossas reuniões virtuais, que está dando também super certo, então faço aqui o convite para que todos entrem no nosso grupo. E também, para vocês que queiram saber um pouquinho mais dos benefícios da associação comercial, é só acessar nosso site, o www.acirp.com.br, e fiquem ligadinhos na gama de lives e videoaulas que a Associação Comercial está fazendo para todos os nossos associados e empresários. Nós vamos ter uma videoaula no dia 2 de julho, nós vamos falar como adaptar as vendas em tempos de pandemia, vai ser às 9 horas da manhã. E no dia 8 de julho, às 16 horas, a gente vai falar de direito digital, o que as empresas precisam saber para se proteger na internet. Então, a ACI está disposta a fazer tem várias informações para ajudar todos os empresários nesse momento tão difícil, que a gente tem certeza que realmente vai passar. E para você que não conseguiu assistir essa live ao vivo, falem para as pessoas que está gravada, fica gravada no YouTube e no Facebook da Associação Comercial. Então, vocês podem acessá-la em qualquer dia, em qualquer horário, que vai estar disponível também para as pessoas que perderam a nossa live ao vivo. Cris, Solange, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão por vocês acreditarem no projeto da Associação Comercial, de estarem junto conosco desde 2015. E eu tenho certeza que nós vamos ficar juntos aí por muito tempo. Verdade. E se Deus quiser, esse ano ainda, a gente vai fazer a nossa reunião presencial para a gente dar um abraço bem gostoso, bem apertado. Muito obrigada. Para você também. Abraço para todas. Obrigada, fiquem com Deus e pessoal. Até a próxima. Até a mais. Amém. Tchau.